Hoje a gente vai falar sobre perfil comportamental e liderança. O que significa reconhecer o perfil de cada liderado e o seu próprio perfil comportamental para usar isso a favor da sua liderança, do seu time e dos seus resultados. Mas antes, se inscreva no canal e já curte esse conteúdo que vai ser muito útil para o seu dia a dia. Então, quando a gente fala em perfil comportamental, significa o jeito de ser e de se comportar de cada pessoa. A gente tem diferentes assessments, formas para mapear, para descobrir, para entender um pouquinho melhor esses perfis. Um dos mais conhecidos no mundo é o DISC, que define as pessoas em 4 tipos, né? As pessoas que são mais pragmáticas, que têm uma conduta que a gente chama de D, né? Que é uma conduta mais diretiva. Tem as pessoas que são mais focadas em detalhes, ligadas a processos, que são C. Tem as pessoas I, tem as pessoas S. O que interessa? A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um. O importante, primeiro, é ter a consciência de que as pessoas são diferentes. Então, o jeito de você pensar, o jeito de você se relacionar, o jeito de você reagir a uma situação, por exemplo, que acontece no seu dia a dia, na sua vida, pode ser totalmente distinta de uma pessoa que trabalha contigo, seja um par ou seja um liderado. Então, a gente vai olhar um pouquinho para essas 4 formas para que você perceba primeiro, começa a se reconhecer, mas perceber também os estilos das pessoas que estão contigo para que você possa lidar apropriadamente com cada liderado. Porque se você lidar da mesma forma com cada pessoa do seu time, você vai fracassar. Porque para algumas pessoas vai funcionar e para as outras não vai funcionar de jeito nenhum. Então, você adequar a sua liderança às necessidades da sua base é uma forma inteligente de você construir resultados e também contribuir com a evolução e desenvolvimento dessas pessoas que estão contigo. Então a gente vai projetar agora na tela, para você acompanhar comigo, essa imagem que mostra os 4 quadrantes de tipos de pessoa. Então, nos quadrantes acima, a gente tem o C e o D. Esses dois, tanto o C quanto o D, eles são muito mais voltados ao pensamento, eles são mais ligados a fatos concretos, objetivos, né? Então são pessoas muito ligadas à ação. Quando a gente olha para os dois de baixo, que é o S e o I, são pessoas que têm uma conexão maior com os sentimentos, ou seja, o mundo interior, o mundo interno. E aí, isso já é uma grande diferença. Se você, por exemplo, é uma pessoa mais factual, mais da ação, você consegue sempre ver o lado objetivo, talvez você tenha alguém que trabalha contigo que tem uma conexão mais forte com as emoções, que tem uma distância, talvez você não entenda o funcionamento dessa pessoa. Mas só de saber que existem pessoas assim já é um passo significativo. Ou talvez você consiga reconhecer, se você for uma pessoa mais pragmática, que você tenha dificuldade de acessar as emoções, dificuldade de se conectar com os sentimentos. E talvez isso gere problemas na sua forma de se relacionar com as pessoas. Porque o S e o I, por ter essa dimensão mais ativa do lado emocional, eles são pessoas mais relacionais, né? Então, se você é uma pessoa I ou uma pessoa S, você vai perceber que estar em contato com as pessoas é algo importante para você. As pessoas I e S, por ter essa conexão com os sentimentos, elas tendem inclusive a gostar mais de pessoas, né? Então, um líder que tem essa dimensão, ele já tem um apreço natural por estar com o time, por estar com pessoas e por desenvolver pessoas. E se a pessoa é mais C ou D, a parte de cima, ela já vê isso como um desafio. Ou seja, eu preciso sim liderar, lidar com pessoas, mas isso se torna um desafio e não um prazer, digamos, algo que seja natural para mim, porque de fato não é da minha natureza se eu sou uma pessoa mais voltada para pensamento. Quando a gente olha também para essa imagem e vê o lado da direito e esquerdo, a gente vê o D e o I, os dois do lado direito, são mais extroversão. E o lado esquerdo, o C e o S, são mais introversão. Isso também fala sobre a forma de se comunicar. Pessoas D e I têm mais facilidade de se comunicar mesmo, de se expressar, de interagir, né? São mais comunicativas. Do lado esquerdo da introversão, a gente tem o C, que é bem analítico, que é voltado a detalhes, que gosta das coisas bem sistemáticas. E tem o S também, mas a gente falou que o S gosta de pessoas, né? Ele é ligado aos sentimentos. Ele gosta, mas a forma dele lidar com as pessoas é bem diferente. O S, a pessoa que tem mais essa preponderância, ela gosta mais de estar com pessoas que ela conhece, ela tem um ciclo de amigos muito próximo, muitas vezes amigos desde a época da escola, do colégio, e vai mantendo esse mesmo grupo. Ela já não é tanto sociável, ela é uma pessoa que ela não gosta de estar num ambiente onde todo mundo é novo e ela precisa ser simpática, estar interagindo com pessoas desconhecidas. Isso é um esforço
para uma pessoa S, assim como é um esforço para uma pessoa que tem um perfil C. Então, no dia a dia, na liderança, a gente conhece, por exemplo, líderes que são C e eles atuam na área comercial, por exemplo. Tem que estar se relacionando o tempo inteiro com muita gente, conversando. Eles precisam desenvolver essa habilidade, desenvolver essa competência, né, de estar interagindo com desconhecidos numa feira, numa convenção, por exemplo, né, porque não é da sua natureza. Então, um ponto importante aqui é, a gente sempre é capaz de desenvolver tudo aquilo que nos falta, mas a gente precisa entender quais são também as nossas potências. Então, quando a gente olha para uma pessoa D, tá, que é essa pessoa aqui da ponta superior direita, ela é competitiva, ela é decidida, direta, ela é voltada a meta, resultado, ela gosta de mudança, ela gosta de fazer as coisas acontecerem. Ela é muito ligada a essa questão de fazer acontecer. Ela é bem pragmática. E aí a gente vê lá na outra ponta, o canto inferior esquerdo, a pessoa S. É uma pessoa que ela é boa ouvinte por natureza, ela te escuta, ela para o que está fazendo para te entender, ela é diplomática, ela gosta de harmonizar o ambiente, não ter situações de conflito. Inclusive, ela não gosta de conflito, né? Então, ela busca trazer um ambiente mais harmonioso. Ela é leal, ela é paciente, ela é ponderada. Então, o que acontece? É uma pessoa muito pé no chão. Ela tem uma facilidade para avaliar riscos. Então, quando essa pessoa, quando a gente consegue ver a complementariedade, pensa, uma pessoa muito ponderada, é excelente para ver os riscos, mas às vezes ela tem um time de mudança que é um pouco mais lento. Ela precisa de um tempo para tomar decisão. E aí, quando a gente tem a combinação de um D com um S, pode ser muito produtivo, no sentido de que o S dá um chão, uma estabilidade para a pessoa que é muito rápida, muito ousada, o D, mas o D também puxa um pouco essa pessoa que precisa de uma dinâmica de tomada de decisão e avançar se sentindo segura para alguns passos que precisam ser dados. Então elas se complementam. Porque o D, por exemplo, é muito fogo e o S terra. Então é como se a terra equilibrasse o fogo. E o que é importante nisso? A gente entender que quando o liderado é diferente, a gente precisa perceber suas necessidades e lidar com elas. Então teve uma situação onde eu estava fazendo mentoria executiva numa empresa, com todos os líderes, e aconteceu uma situação assim. Um head era D e tinha uma coordenadora que era I. O que aconteceu nas mentorias de cada um individual, né? Um espaço de confiança, um espaço onde a pessoa pode trazer tudo que ela está sentindo, pensando. Na mentoria com a pessoa que era I, ela se sentia muito sozinha, porque pessoas I gostam de estar em interação, precisa de gente perto, né? Então, o trabalhar remoto, que era a situação dela, já era um desafio maior. E aí, quando ela percebeu isso, uma coisa que ela reconheceu, que ela precisava também demonstrar isso para o líder dela. O quanto ela tinha essa necessidade, né? De às vezes ter conversas, interações mais profundas, não só sobre as metas, os objetivos, os resultados, mas ter um convívio maior. Então, quando ela percebe essa necessidade, inclusive com seus pares, a gente conversou sobre isso, de repente, ver momentos de estar falando com outros coordenadores, outros pares, e também ter esses momentos com os seus liderados. Ou seja, reconhecer uma necessidade faz com que a gente tenha condições de mudar uma realidade e se sentir mais satisfeito. No dia seguinte, isso foi incrível, porque aí foi a mentoria com o líder, né? E ele, a partir do encontro anterior, tinha se dado conta do quanto ele estava deixando a sua liderada sozinha. Ele trouxe isso. Eu percebi que eu estou abandonando fulana, porque ela é muito diferente de mim. Para mim, no caso dele contando para ele, o principal é ter autonomia, liberdade. Se eu tenho liberdade para agir, eu tenho tudo. Mas eu percebi que ela não é assim, que ela é diferente. E eu preciso lidar de um outro jeito para atender as necessidades dela. Isso foi tão profundo e tão bonito, né? Esse reconhecimento de ambas as partes, das suas diferenças, das suas necessidades, e essa percepção de que sim, a gente tem que adequar a nossa liderança à necessidade do liderado, e o liderado por sua vez, porque a maioria dos líderes também é liderado, né? A gente tem muita liderança intermediária, também precisa demandar, explicar suas necessidades, seu jeito de funcionar. Olha, eu funciono assim, então para mim é importante tal coisa. Quando existe esse diálogo, essa conversa, a gente tem um nível de satisfação muito mais alto de ambas as partes e, claro, isso vai impactar também as entregas, os números, os resultados e a retenção de talentos, que é fundamental, porque muitas vezes a pessoa deixa o ambiente de trabalho não por não se alinhar à cultura da empresa ou não se alinhar, de repente, à atividade que ela realiza, mas por coisas simples do dia a dia, porque a pessoa pode se tornar infeliz. Então, dá uma olhadinha no seu time e pensa um pouquinho. Quem no seu time talvez tenha um perfil mais D,
que seja pragmático, ousado, precisa de desafios, precisa ser mobilizado muito rápido. Quem tem um perfil mais C, que precisa de qualidade, excelência, quer se desdobrar para fazer as coisas ficarem melhores, processos melhores, né? Quem de repente é mais S e precisa se sentir mais seguro, né, para poder ter mais confiança e aí trazer também a sua capacidade de gerar harmonia no time. E quem talvez seja mais I, precisa dessa dinâmica, essa interação social, essa questão de estar se sentindo ativo junto com as pessoas. Olha para tudo isso para que você possa tratar cada um de acordo com a sua necessidade e ter o melhor de todos e somar, porque essa complementariedade de perfis acaba sendo excelente para o time na empresa como um todo.